A gente já pode começar, né? Boa tarde, pessoal. Sou o Rafael, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica aqui do IF Sul de Minas. E hoje a gente começa o Elite Connect do mês de julho, do campus Itajubá, com o pessoal da MMF Advogados, o Dr. Gustavo Campolina e o Dr. Lucas Bernardes. O Lucas Bernardes Araújo é advogado e sócio fundador da MMF Advogados, graduado em Direito pela UFMG, mestre em Inovação pela UFMG, possui pós-graduação em Propriedade Intelectual pelo CEDIM e LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atua nas áreas de propriedade intelectual e proteção de dados, com experiência em proteção de ativos intelectuais e assessoria jurídica contenciosa e consultiva em demandas de propriedade intelectual e compliance de dados. O Gustavo Campolino Furquim Werneck, advogado sócio-fundador do escritório MMF Advogados, graduado em Direito pela PUC Minas, pós-graduado em Direito de Empresas pelo IEC PUC Minas, especialista em Direito das Startups pela FGV e pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados pela EBRAD, ou ABSP, atua nas áreas empresarial, societária e contratual, com experiência em compliance, M&A, estruturação de negócios e assessoria jurídica ao ecossistema de startups e tecnologias, incluindo operações de investimento em ambos os lados da transação, além de atividade de advocacia. É idealizador e desenvolvedor do projeto Empreender Direito, voltado para o apoio a empreendedores e startups. Aí hoje eles vão ministrar palestras e ao final a gente vai abrir para perguntas. Se você tiver alguma pergunta ao longo da palestra, você pode deixar no chat ou esperar o final para a gente abrir os microfones. Aí eu passo a palavra para os colegas para começar a palestra deles. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela apresentação. Agradecer você aí, pessoal todo aí do Instituto Federal Sul de Minas, a Paula, todo mundo que nos recebeu, né? Nos deu a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para apresentar esse tema que é muito caro para nós, algo que a gente preza muito, que é conscientizar estudantes, empreendedores e a comunidade acadêmica em geral a respeito de questões que consideramos essenciais para o início de qualquer negócio, né? Para quem pretende empreender, já está empreendendo, né? Tem um negócio novo, ou que pretende, em um momento próximo aí, constituir uma empresa, e aí a gente trouxe aqui de uma forma bem descomplicada, né? Uma forma de bate-papo mesmo, já vai ter oportunidade de solucionar dúvidas ao final. Trouxemos aqui dividido em 4 blocos, o Gustavo depois vai passar pelo sumário, mas todos eles voltados para questões que são fundamentais para o início de uma empresa, de um empreendimento, certo? Vou deixar o Gustavo dar início aí à apresentação, depois eu retomo, porque vou tratar dos temas relacionados à minha área, que é a área de propriedade intelectual e proteção de dados. Está contigo, Gustavo. Perfeito. Boa tarde, pessoal. É com prazer enorme que a gente vem trazer aqui um tema bem interessante e que a gente tem visto, né, ao longo da nossa jornada, já são quase mais de 20 anos, aliás, que a gente tem acompanhado empresas e startups e a gente verifica que muitas das vezes as empresas elas não são bem-sucedidas, elas ficam pelo meio do caminho, não por falta de caixa, por um problema macroeconômico, isso também, mas muitas vezes por conta de questões relacionadas à estrutura básica da empresa. Questões relacionadas à estrutura interna, à relação com clientes, com colaboradores, não verificação de questões regulatórias. Então, hoje, o que a gente veio falar aqui para vocês é um pouco, um apanhado, né, do que a gente viu ao longo desses anos, que podem contribuir, e a gente até costuma falar, né, que isso não é só um dever de casa, mas acaba gerando até um diferencial competitivo para quem quer estar no mercado, porque a maioria das pessoas não se atentam ao dever de casa que deve fazer, né? Então, a gente começa esse workshop falando um pouquinho de uma frase de um general americano, George Patton, que ele falava: assuma riscos calculados, mas isso é muito diferente de ser imprudente. E é muito interessante que a gente vê, né, e também tem outra frase também que é atribuída a ele, que
o feito é o melhor que o perfeito. De fato, a gente até por conta da questão da startup, do time de entrar no mercado, a gente não pode ficar esperando muito a coisa acontecer, porque senão o bonde da história passa e a gente fica para trás. Mas isso não significa também, por outro lado, que a gente precise ficar de uma forma exposta, de uma forma temerária em relação às necessidades que o mercado traz, né? Então, por que a gente está aqui hoje? A gente está para falar um pouquinho do jurídico, mas sem juridiquês, tá? Que o jurídico não é uma burocracia, ele não é uma perfumaria. Ele é algo essencial para que as empresas possam se estruturar e se desenvolver. Sem uma estrutura sólida, uma casa não fica de pé, um prédio não fica de pé, assim como uma empresa também não. Então, os erros, né, mais caros costumam acontecer, inclusive, antes da empresa nascer. São relacionados às questões de sócios, relacionadas às questões regulatórias, ao produto em si, inobservâncias que a gente deixa passar e lá na frente elas cobram caro essa omissão, essa negligência em relação ao que deve ser feito. Em relação à estrutura, ela também é importante porque, em maior grau, menor grau, a gente sempre tem a expectativa de que pessoas venham investir no nosso negócio. Então, por isso, a gente espera que investidores, sejam investidor anjo, sejam investidores institucionais, eles tragam capital e recursos para que a empresa se desenvolva e cresça. Mas só que sem uma estrutura, sem uma mitigação dos passivos e de riscos inerentes ao negócio, é muito difícil de que isso aconteça, muito difícil de atrair pessoas interessadas no nosso negócio. E por fim, Perfeito. Só fazer um adendo nessa parte, Gustavo, que eu acho bem relevante. Muita gente acredita que uma estruturação jurídica básica ela serve para que a empresa evite problemas futuros e apenas isso. Mas não é apenas isso, tá? Uma estruturação jurídica, e aí a gente falando tanto da parte societária quanto da parte de propriedade intelectual, que eu vou tratar mais adiante, isso é fundamental para um momento de negociação dessa empresa. A gente sabe que muitos empreendedores, principalmente que trabalham com startups, pretendem em algum momento colocar essa empresa no mercado, vender, ou se não fazer algum tipo de operação com ela. E quando essa empresa está bem estruturada e tem os seus ativos protegidos, isso traz um diferencial muito grande na precificação do negócio e na negociação em si. Então, tem esse outro viés que é muito relevante também, mas não apenas proteger contra problemas futuros. Exatamente. Essa preparação inicial, além de proteção, é estratégico, porque, por exemplo, a gente traz aqui no slide, né, a questão do cap table, que seria grosseiramente a divisão do capital social. E é muito comum, né, que o investidor ele venha querer fazer parte do negócio, obviamente tem um pedaço dessa empresa. Agora, se a gente polui esse cap table desde a entrada, é muito difícil de você conseguir grandes rodadas de investimento, grandes captações. Então, e quando eu digo grande, eu não preciso nem de milhares ou milhões de reais, mas um valor já significativo para que a empresa possa sair de um estágio para um outro estágio de maturidade. Então, é muito importante ter em mente não só essas questões de proteção, de mitigação de risco, mas também de questão estratégica da empresa, pensar lá na frente. E, obviamente, né, a gente prevenir é muito mais barato, é muito mais tranquilo do que corrigir lá na frente. A gente até às vezes quando brinca que é mais fácil você fazer um movimento, né, de mudança, de pivotagem de um jet ski, de uma embarcação pequena do que um transatlântico, um navio grande. Então a empresa, quando ela já toma um corpo, para você corrigir é muito difícil. E dentro dessa questão que a gente trouxe, né, de que o ecossistema tem alguns problemas que já foram identificados, mapeados ao longo dessa nossa jornada, eu talvez traria esses aqui como os mais alarmantes, né? Além da questão de dificuldade de mercado, da questão relacionada à dificuldade de você validar um produto, validar um serviço, são problemas relacionados ao dever de casa que eu trouxe antes, né? Então, é questão de conflito entre sócios, desalinhamento de expectativas entregues entre eles. Então, é muito comum que as empresas, né, tenham problemas relacionados a quebra, né, da relação societária, porque não foi combinado lá atrás a questão de dedicação, a questão de quais seriam os papéis de cada um. Então, isso costuma gerar problemas lá na frente. Contratos mal estruturados, principalmente agora com essa questão da reforma tributária que a gente pode falar mais à frente, a gente verifica que
Um contrato mal feito não te dá respaldo, muito pelo contrário. Então, essas questões relacionadas o modelo da internet, vamos buscar aqui um modelo. Meu primo ali, ele está fazendo ali um curso de direito, ele me dá aqui um modelinho aqui que ele viu lá na aula. A gente tem que tomar muito cuidado, porque contratos mal feitos, eles geralmente dão problema. Risco na gestão de dados, na questão de governança, e desatenção à proteção de ativos intelectuais, como o Lucas bem pontuou anteriormente. Então, pensando nesse cenário, a gente trouxe um workshop dividido em 4 blocos, em que a gente vai falar inicialmente sobre estrutura jurídica básica, depois a gente vai passar pela proteção dos ativos intelectuais, LGPD, e ao final a gente vai chegar aos contratos, que a gente materializar um pouquinho do que a gente está falando também a título de documentação, a título de comprovação do que a gente quer lá na frente. Então, começando pela estruturação jurídica básica, essa estruturação, mais uma vez eu digo, não é burocracia, não é algo supérfluo, é algo realmente extremamente necessário para que o negócio, seja uma startup, seja da economia tradicional, ele vingue e se sustente. Tá? Então, pensando nisso, a gente tem 3 grandes vertentes em relação à estruturação. Primeira coisa, saber o seguinte: eu vou empreender sozinho ou com mais alguém? Eu teria algum sócio ou vou em voo solo? E como que eu formalizo essa empresa se eu quiser levar esse negócio adiante? E quais as regras se aplicam ao meu nicho? Eu trouxe até mais anteriormente, né, eu dei uma ênfase grande em relação a essa questão da relação entre os sócios, e isso realmente é algo que é gritante, alarmante, inclusive os jornais eles noticiam isso com uma certa frequência. A gente tem uma infeliz estatística, né, dos órgãos oficiais de que em cerca de 5 anos, mais da metade, cerca de 70% das empresas ficam pelo meio do caminho. E ficam pelo meio do caminho não só por questões macroeconômicas, mas também por questões internas, então relacionadas à briga de sócios. Brigas de sócios podem levar a empresa à falência, levar à bancarrota. A empresa ela deixa de faturar, deixa de andar, ela fica estagnada por conta de uma briga, e essa estagnação pode representar o fim dela. Em relação a como empreender, então eu quero empreender sozinho ou eu quero ir com mais alguém, com meu colega, com meus amigos, com meu primo, enfim, com alguém que eu tenha afinidade comercial para a gente poder seguir em frente. Essa é a primeira informação que a gente precisa ter em mente, e a primeira intenção que a gente tem que ter é identificar isso, porque identificando isso, eu já consigo, num primeiro momento, identificar se eu vou, qual a estruturação que eu vou seguir. Se é uma estruturação, por exemplo, de uma empresa unipessoal, ou a gente até pode falar do MEI aqui, do empresário individual, mas a gente vai explicar logo na sequência que talvez não seja o melhor caminho. Ou se eu for com sócios, eu vou pelo caminho da sociedade limitada ou das SAs, que são as sociedades anônimas. Em relação à questão da estruturação societária, a gente até poderia falar, por exemplo, eu comentei agora do microempreendedor individual, que é o MEI, ou empresário individual, mas a gente geralmente não recomenda, porque a gente tem outros instrumentos com maior eficiência e eficácia, seja do ponto de vista tributário, do ponto de vista de responsabilidade. Então, a gente costuma não indicar, pelo menos, a não ser que seja algo realmente necessário, porque, por exemplo, a questão do MEI. O MEI ele tem um teto de faturamento anual, ele só pode empreender tendo até um funcionário, um colaborador, ele tem algumas atividades que não se aplicam. Então, pensando nesse cenário de startups, muito provavelmente não vão se enquadrar nesse cenário. Então, pensando nisso, a gente poder trabalhar de forma individual, o primeiro cenário que a gente identifica é a sociedade limitada unipessoal, que até o nome é interessante, é uma sociedade, mas a sociedade de uma pessoa só. E por que ela é interessante? Porque, agora sendo juridiquês, no direito empresarial, a figura do sócio não se confunde com a empresa. Então, quando você constitui uma sociedade limitada unipessoal, você consegue separar a responsabilidade da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, a gente consegue deixar com que o empreendedor ele tenha a segurança, a tranquilidade de poder trabalhar sem ter o risco, no primeiro momento, de ter o seu patrimônio exposto aos riscos do negócio. Então, esse é o primeiro momento. Agora, se eu tiver interesse de empreender com um ou mais sócios, eu vou Só caminhar... Gustavo, desculpa Pode falar. interromper, só para deixar isso mais claro, assim, mais palpável, né?
que isso significa? Que se a empresa eventualmente adquirir uma dívida muito alta e ela não tiver capacidade de pagar essa dívida, essa dívida pode alcançar o patrimônio dos sócios, pessoas físicas, se não houver uma responsabilidade limitada, né? Então, Justamente. E se agir de forma isso temerária, né, chega pessoal? até o patrimônio da pessoa mesmo, dos sócios. Agora, quando existe a limitação de responsabilidade, que é essa hipótese aí da sociedade limitada unipessoal, as responsabilidades da empresa ficam limitadas à sua capacidade de pagamento, salvo algumas exceções, né, se demonstrar alguma fraude na condução do negócio e outras questões previstas em lei, a regra é essa, tá? Então, só para deixar um pouco mais palpável essa questão de limitação de responsabilidade. Isso. Então, quando a gente ouve, né, alguém falar, ou no jornal a gente lê alguma coisa relacionada a dívida da empresa atingiu os sócios, é porque realmente aconteceu algum fato de exceção que a responsabilidade passou da sociedade e atingiu os sócios. Mas, via de regra, a situação é de que existe uma separação clara e institucional, legal, de que a empresa é uma coisa e os sócios são outra, e elas não se confundem, via de regra. Agora, se eu for empreender conjuntamente com outras pessoas, o caminho mais natural e mais indicado seria a sociedade limitada, que é essa sociedade que a gente vê aqui, a grosso modo, na maioria dos lugares, né? Que é uma empresa um pouco mais simplificada do ponto de vista de estruturação e que permite fazer alguns arranjos, algumas combinações que propiciem ao empreendedor empreender sem colocar em risco o patrimônio e podendo agir de forma adequada e segura. Agora, se a gente estiver pensando num cenário mais sofisticado, mais complexo, que a gente, por exemplo, tem nas startups mais avançadas, já estão tracionando, já estão em busca de investidores até institucionais, o caminho natural é a sociedade anônima, porque ela tem muito mais recursos, muito mais institutos que permitem fazer movimentos mais sofisticados do que propriamente a limitada. Agora, uma dica de ouro que eu trago a vocês é que, independente do cenário, independente da forma como vocês queiram trabalhar em conjunto, é extremamente importante que, no primeiro momento, você, empreendedor, junto com o seu cofundador, seu co-founder, vocês se organizem e estabeleçam regras mínimas de propósito, de entrega, de dedicação, de que vocês esperam para o negócio. Isso a gente pode fazer através de um memorando de entendimento, ou Founder Agreement. Esse memorando, ele não tem, neste primeiro momento, por ser algo mais preliminar, mais enxuto, mais principiológico, ele não é, obviamente, um acordo de sócios, que a gente vai falar logo na frente, mas é algo que dá um respaldo muito interessante, e aquela questão do ditado, né? O combinado não sai caro, de você combinar com seu par, combinar com seu sócio, de que a regra do jogo é essa. E lá na frente, se precisar de alguma coisa, a regra já está estabelecida, vocês não precisam de entrar em conflito, entrar em impasse, e isso gerar a estagnação da empresa. Então, isso é muito importante, é uma dica que a gente traz para vocês, porque ainda que vocês não tenham ainda a completude, né, o entendimento completo da empresa para fazer um acordo mais detalhado, mais aprofundado, que se faça ao menos esse memorando de entendimento entre vocês, porque isso é algo que vai dar muita tranquilidade e respaldo para o trabalho. Por que a gente formaliza o negócio e a gente não faz em nome próprio? A gente faz isso, primeiro, pela segurança jurídica, que eu tinha trazido anteriormente, porque se eu faço isso em nome próprio, eu estou colocando meu próprio patrimônio em risco. Agora, a partir do momento que eu formalizo a empresa, que é uma ficção jurídica, né, é um ente separado do sócio, você consegue, então, transferir, via de regras e responsabilidades para essa empresa e tirar um pouco o foco da pessoa do sócio. Em relação à credibilidade também, porque não é difícil a gente entender que se, por exemplo, eu estiver precisando de um financiamento ou em busca de um investidor, eu ter um CNPJ e ter uma empresa estruturada faz muito mais sentido para quem vai emprestar o dinheiro do que fosse emprestar, por exemplo, o Gustavo, pessoa física. Então, isso gera credibilidade também no mercado. Outro ponto importante da formalização é que abre espaço para a gente acessar créditos especiais, fomento, editais, parcerias estratégicas que a gente não conseguiria isso na pessoa física.
E, por fim, mas não menos importante, a questão da carga tributária. A escolha a escolha do regime tributário, mais uma vez, né, chega às vezes a ser um diferencial competitivo. E com a reforma tributária, que já iniciou, né, sua fase de implementação, mas ainda vai ser de fato totalmente implementada até 2033, quem escolher de forma adequada o seu padrão tributário, certamente vai ter um diferencial competitivo para melhor analisar margens, melhor analisar precificação e tudo mais. Então, quando a gente fala de formalização, se a gente fosse aqui dar uma resposta objetiva, é o quanto antes puder fazer, obviamente, a gente recomenda que o faça, porque isso gera uma prontidão para novos negócios, para oportunidades, a gente deixa a propriedade intelectual dos produtos e serviços, do know-how, dos processos, dentro da empresa e não nas pessoas, em relação às pessoas físicas, e protege o patrimônio dos sócios, que a gente não teria isso se fosse uma empresa não formalizada. Em relação também às empresas, é muito importante que o empreendedor ele não simplesmente saia de peito aberto para o mercado, mas ele entenda quais são as regras do mercado onde ele vai se inserir ou está inserido. Explicando um pouco melhor. Pensando aqui, inclusive, no Instituto, que vocês têm algumas grandes verticais, por exemplo, o agro, a educação, a energia. Então, para atingir esses mercados em específico, é necessário se verificar se existe alguma regulamentação por trás deste nicho. Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma fintech, possivelmente eu vou ter que ter um relacionamento com o Banco Central e com a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Se eu quiser ter uma health tech, né, uma empresa voltada para a saúde, possivelmente eu vou ter que ter um relacionamento com a Anvisa, com a ANS, com o Conselho Federal de Medicina. Em relação às edtechs, né, que são as startups educacionais, possivelmente também teremos que estar sob os olhos e sob a tutela do MEC. Se for uma empresa do agro, por exemplo, IBAMA, questão de vigilância, e relacionados a marketplace, por exemplo, também CDC, desculpa, que é o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON, até mesmo o CAD. E é tão interessante saber disso, porque a gente sabendo qual nicho a gente está, até mesmo questões acessórias, mas não menos importantes, como, por exemplo, a questão sindical, questão trabalhista, a gente pode identificar e fazer uma adequação conforme o setor. Então, por exemplo, se eu fizer uma fintech, muito possivelmente a gente vai estar aderindo a um cenário relacionado a bancários ou empresas do ramo de instituições financeiras, que é diferente, por exemplo, da questão do agro, questão do edtech e por aí vai. Outras questões também que devem ser analisadas é a questão de alvarás municipais, porque às vezes o nosso produto, o nosso serviço, ele demanda algum tipo de alvará de vigilância sanitária, de funcionamento pelo município, alguma certificação do Inmetro, alguma responsabilidade técnica. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando com uma startup relacionada à engenharia. Então, possivelmente, eu vou ter que ter uma anotação técnica, eu tenho que ter um RT, ter um relacionamento com o CREA. Então, todas essas questões devem ser observadas para que você, lá na frente, não seja pego de surpresa em relação, seja algum órgão de classe, alguma instituição da administração pública, venha até você e fala assim, calma lá, você tinha que ter olhado isso e isso, não olhou, agora, aí a gente volta à questão de prevenir e remediar. Remediar agora vai te custar um bom dinheiro ou até mesmo a existência da sua empresa. Então, essas questões, aliadas também a barreiras de entrada que podem existir, como alguma regulamentação restritiva, algum capital mínimo para rodar, patente de concorrentes. Então, por exemplo, você criou um modelo de negócio, um modelo de produto e serviço interessante, mas chega lá na frente e verificou que isso esbarra numa patente que já existe no mercado. Então, você tem que voltar 10, 15 casos para trás. Isso pode significar a falência da empresa. Então, por conta disso, é muito importante que vocês avaliem não só o produto em si, mas o produto dentro do nicho que ele vai ser apresentado ao mercado. Isso é muito importante, isso dá um diferencial que vocês não têm ideia do quanto isso é importante. Porque se você não olha para isso, sua estrutura está frágil e possivelmente sua fragilidade vai te custar um bom dinheiro ou então a própria empresa.
Boa, meu caro. Pessoal, agora entrando na parte de proteção de ativos intelectuais, eu vou pegar um gancho numa parte que o Gustavo trouxe aí, que é fundamental fazer formalizar a empresa o quanto antes. Essa realidade se aplica para os ativos intelectuais da empresa, né? Antes disso, o que seriam esses ativos intelectuais? O que é a propriedade intelectual? A propriedade intelectual, ela visa resguardar todo tipo de criação intelectual humana que possa ser explorada no mercado. E aí envolve uma marca que foi desenvolvida para a empresa, e aí faz parte de qualquer tipo de negócio, independentemente do ramo. Envolve uma inovação tecnológica que pode ser protegida por patente ou por modelo de utilidade, um software que tenha sido desenvolvido, e a gente sabe que, no caso das startups, grande parte dos casos são empresas de base tecnológica, né? E sendo empresas de base tecnológica, elas atuam com inovação tecnológica. Criam novos produtos, desenvolvem marcas novas, softwares também novos, e indicações geográficas, enfim, várias espécies de ativos intelectuais que, assim como os contratos entre sócios, devem ser resguardados o quanto antes. Então, assim, uma primeira lição que a gente traz aqui em relação à propriedade intelectual é que ela é um patrimônio da empresa, desde que resguardada. E como se resguarda um ativo intelectual? Com a proteção nos órgãos competentes. Aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que é o INPI, que faz a gestão de marcas, patentes e outros ativos intelectuais, como softwares. Então, a gente faz o registro junto ao INPI, embora para alguns outros casos, como o caso do software, a gente tem outras formas de protegê-los, né? E por que custa caro ignorar o direito de propriedade intelectual, principalmente em empresas de base tecnológica? Imagine aí, eu trouxe alguns exemplos, né, de situações que podem trazer um prejuízo muito grande. E esse prejuízo, muitas vezes, eles vêm quando a empresa está começando a ganhar alguma repercussão no mercado, né? Ela ganhando algum renome, começa a gerar interesse dos concorrentes ou atenção dos concorrentes, que muitas vezes se apropriam, seja da tecnologia que foi desenvolvida para aquele concorrente ou da marca que já foi colocada no mercado. Então, uma empresa que não registra sua marca, investe em marketing, ganha um público relevante no mercado, começa a atuar e ser notado no mercado, se ela não registrar futuramente um terceiro concorrente, seja de má fé ou não, registrar essa marca, ela vai ser obrigada a tirá-la do mercado. Isso vai trazer um prejuízo, que vocês imaginam, né, gigantesco. Além do risco dela ser demandada na justiça, né? E aqui no Brasil, o nosso judiciário entende que se houver um uso indevido de marca de terceiro, o dano é presumido. O que isso significa? Basta o sujeito entrar na justiça, mostrar que a marca dele vem sendo utilizada por um terceiro, que ele tem o direito à indenização. Ele não precisa demonstrar que teve prejuízo efetivo, né? Não precisa de comprovar o dano que ele teve. O dano ele é presumido. Então, são hipóteses, né? Um outro exemplo que eu trouxe é um programador desenvolve um programa de computador na empresa, sai da empresa e leva aquele programa de computador com ela, sem que ela tenha tido o cuidado de proteger o software ou fazer um contrato de confidencialidade para resguardar seja o sigilo daquele programa ou mesmo a titularidade daquela propriedade intelectual. Isso pode trazer um prejuízo muito grande, porque a base do negócio, da empresa, pode estar sustentada naquele software. Isso é muito comum. Produto, e aí, vindo o terceiro exemplo que a gente traz aí, né? Produto exposto ou levado ao mercado muito cedo. Isso é comum, gente. Isso é o que eu chamo mais atenção para quem trabalha com inovação tecnológica. Se vocês estão desenvolvendo uma nova tecnologia, seja aí no âmbito do Instituto Sul de Minas ou em alguma empresa, em qualquer lugar, tenha muita cautela ao divulgar essa inovação. A princípio, eu diria para não divulgar antes de consultar um especialista na área, antes de entender quais os riscos e entender se aquela divulgação pode te trazer prejuízo. Porque um dos requisitos para se conseguir uma patente
e quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente está falando em patente, né? É o requisito da novidade. E o que esse requisito exige? Que não exista nada no mercado, nem mesmo lançado no mercado, semelhante àquela tecnologia que você está pleiteando a patente. Então, se você colocou um produto no mercado antes de requerer a patente, ele pode perder o requisito da novidade. Tem uma exceção legal para isso, né? Desde que tenha sido divulgado pelo próprio inventor e ele deposite a patente dentro de um ano, a partir do momento que divulgou, ele pode se safar dessa negativa do INPI. Mas a nossa orientação é sempre evitar de divulgar a tecnologia antes de depositar a patente. Tá? Então, colocar um produto inovador no mercado antes da hora pode trazer um prejuízo enorme. Pode simplesmente tirar o direito de exclusividade sobre aquele produto e ele entrar no mercado. Ou seja, ele entra em domínio público. E como o Gustavo disse, como a gente mencionou mais no início, né, da apresentação, isso, a falta de proteção de ativos intelectuais tira um poder de barganha, de negociação da empresa numa operação de venda, do venda dos ativos, uma due diligence que for feita na empresa, se o interessado, o adquirente que está querendo, está pesquisando sobre aquela empresa, identificar, por exemplo, que ela não tem sequer a marca registrada, ele vai pensar 2 vezes antes de adquirir aquela empresa, porque ele vai estar comprando não só a empresa, mas um risco de ser demandado, um risco de tirar aquela marca do mercado, e muitas vezes o ativo intangível, que é a marca, ela tem um valor de mercado muito maior do que os equipamentos que estão lá dentro daquela empresa. Principalmente quando a gente está falando em empresa de prestação de serviços, né, o valor da empresa está muito relacionado com o renome que ela adquiriu no mercado, ou seja, a marca que precisa ser registrada para que ela seja exclusiva daquele empreendedor. Pode seguir, Gustavo. E aí, pessoal? Existem algumas formas de se proteger uma criação intelectual. Tá? A propriedade, eu trouxe aí os principais institutos da propriedade intelectual em que a gente protege algum tipo de criação. Então, para o nome do negócio, a gente protege por meio do registro da marca. Tá? O código-fonte, um software, programa de computador, a gente registra por meio de software. É um registro que tem uma natureza jurídica de direito autoral. E, por isso, tem algumas características que a diferenciam dos outros institutos. Ou seja, talvez o principal deles seja que o registro ele não é imprescindível, mas ele é muito importante para ser utilizado como prova de titularidade, né? Então, assim, desenvolvi um software, já tem algum tempo, eu tenho todas as provas de que eu desenvolvi aquele software, mas não registrei ele. Caso perdido? Não é. Diferentemente da patente, o software pode ser colocado no mercado antes. O ponto de se colocar um software no mercado antes é que ele pode ser copiado, se você não proteger. E aí você vai ter que provar que você desenvolveu aquele software. E a prova mais eficaz, mais contundente, é o registro perante o órgão competente. Caso contrário, você vai ter que provar como? Um e-mail que eu mandei para o meu sócio, em que eu mandei para ele parte do código-fonte, ou algum desenvolvimento que foi compartilhado em nuvem com os colaboradores, das interfaces daquela aplicação, aí dificulta a prova de que você é o titular, é o autor intelectual daquele programa de computador. Tecnologia nova, como eu disse, é protegido por patente, e o design do produto, a forma ornamental, é protegido por desenho industrial. Então, cada ativo tem um instituto próprio, como a gente colocou aí ao final, né? E se proteger o ativo errado, né, com a ferramenta errada, é a mesma coisa que não proteger. Isso a gente vê acontecer com muita frequência. É comum chegar no escritório demandas desse tipo, uma pessoa que protegeu um software, mas se esqueceu de proteger a marca, isso traz repercussões, ou alguém que pretendeu proteger uma patente de modelo de utilidade, quando na verdade deveria proteger a patente de invenção, e isso tem diferenças. Então, assim, é fundamental registrar, e mais importante que isso, registrar por meio do instituto correto.
Em relação à marca, gente, eu trouxe até um slide específico sobre a marca, porque isso é aplicável na realidade de qualquer empresa, seja ela de base tecnológica ou não. Todas as empresas que se lançam no mercado, eles lançam com algum nome fantasia, alguma marca que vai estampar lá os produtos ou a loja. E, portanto, né, o registro da marca ela é imprescindível para qualquer negócio, qualquer empresa. E o que a gente vê no dia a dia é que as empresas, elas desenvolvem a marca, investem em marketing, atua no mercado, adquire um mercado consumidor relevante, e a partir do momento que começa a ter uma repercussão no mercado, é que ela vai se preocupar em registrar a marca, porque algum concorrente está com uma marca semelhante, então agora eu vou ter que registrar a minha. Isso pode ser muito tarde, né? Como eu disse no início, né? Se uma empresa começa a tomar uma repercussão no mercado muito grande, a tendência, e isso é o que acontece, a gente vê isso, é que os concorrentes queiram de alguma forma se aproveitar, seja registrando aquela marca para impedir que você a utilize, e seja utilizando aquela tecnologia que não foi protegida, né? Então, um erro que é muito comum, como eu exemplifiquei, o cara cria um Instagram, compra o domínio, produz material gráfico, coloca a marca no mercado e atinge notoriedade, só depois pesquisa no INPI. E a ordem certa é essa que está acima. Primeiro, escolheu o nome? Beleza. Então, deixa eu pesquisar no INPI, né, que é a autarquia que faz a gestão de marcas no Brasil, se aquele nome é possível eu utilizar ele e registrar esse nome. Se nessa pesquisa INPI você identificar que existe uma empresa do mesmo ramo de atividade utilizando uma marca ou parecida ou muito próxima, o ideal é que você busque alternativas e não comece a explorar aquela marca, né? O ideal é que a marca comece a ser explorada e comece a se investir, botar dinheiro naquela marca, apenas no momento em que essa pesquisa foi feita e se fez o protocolo do pedido de registro no INPI. Então, escolheu o nome, pesquisou no INPI, é viável? Registro. Registrou a marca, agora sim, vamos para os próximos, né, divulgar a marca à vontade, aí a empresa já não está correndo risco. Pode seguir, Werneck, por favor. Código-fonte, gente, e aí eu trouxe essa questão do código-fonte, porque eu sei que é muito comum também em startups o desenvolvimento de programas de computador, e a base da empresa, a empresa está muito sustentada nisso, né? Eu trouxe uma hipótese aqui para vocês verem que o risco ele é muito palpável, né, nessa realidade de startup. Vamos supor que dois amigos criam uma startup, um deles é um programador, desenvolve um software, o outro deles não tem tino para isso, a parte comercial, se preocupa apenas com a parte comercial. Os dois, em algum momento, brigam e não fizeram um contrato, um MOU, como o Gustavo orientou no início, né, não fez nenhum acordo prévio estipulando direitos entre eles, né? E, mais perigoso ainda, não registrou aquele software, nem a marca. De quem que é a titularidade daquele software, né? Então, assim, é algo que certamente vai gerar problemas, né? A gente sabe que se o desenvolvedor do software ele é um contratado CLT, a situação é mais tranquila, porque a lei prevê que, nessa hipótese, utilizando equipamentos e a infraestrutura da empresa, a propriedade intelectual é da empresa. Só que a gente sabe muito bem que, no caso das startups, não diria a regra, mas em grande parte dos casos, são prestadores de serviço autônomos ou são sócios mesmo do negócio, e aí é muito importante estabelecer esses direitos contratualmente e, no momento de fazer o registro, registrar em nome da PJ. Tá? Registrar em nome da empresa que foi constituída. Não foi constituída a empresa ainda? Beleza, então registre em nome dos sócios, pessoas físicas, para que o problema não apareça lá na frente. A gente tem vários exemplos aí de empresas que foram registradas em nome de uma pessoa física, e isso gerou litígios lá na frente. A gente tem alguns exemplos, mas vamos deixar para... Aí eu trago os exemplos no final da apresentação para a gente não extrapolar o tempo, mas é comum de acontecer. E aí, pessoal, em uma mesma tecnologia, é comum que existam vários institutos de proteção no mesmo
elemento, né, no mesmo produto. Um exemplo aí, um telefone celular, ele tem a marca dele, é um Samsung, iPhone, é a marca que deve ser registrada. A patente é aquela tecnologia por trás de qualquer funcionalidade. Ali eu trouxe o exemplo do reconhecimento facial, certamente é uma tecnologia protegida por patente. Num telefone celular, embarcado nele, existem mais de 100 patentes resguardadas. No caso do iPhone, esse número supera 100, tá, gente? Mais de 100 tecnologias dentro do iPhone protegidas por patente. O software, o sistema operacional lá, iOS, no caso da Apple, é o software protegido como um programa de computador. Ou seja, uma terceira forma de proteção. E o formato do aparelho é protegido por desenho industrial. Ou seja, a forma ornamental, estética daquele aparelho protege por desenho industrial. O desenho industrial é um instituto da propriedade intelectual mais voltado e que tem uma aplicação maior para os ramos de atividade em que a parte estética é muito relevante, né? Ramo de vestuário, de veículos, né? Em que se desenvolvem tanto tecnologias novas como produtos com formatos ornamentais diferentes, e isso tem uma relevância no mercado. Então, é muito utilizado nos mercados em que a parte estética tem um valor muito grande. E aqui, só para trazer exemplos voltados para a realidade de vocês, né? Uma hipótese de uma equipe que desenvolveu um sensor para monitorar a produção agrícola. Esse sensor, ele pode ter embarcado nele todos esses institutos que eu falei atrás. Uma patente, um software vinculado àquele sensor, a forma ornamental daquele sensor, ele pode ser protegido também, e a marca dele. Então, são 4 institutos dentro de um mesmo produto, e isso vale também para um projeto compreendendo embalagem, marca, identidade visual, para alguém que está desenvolvendo um café, que é outro produto que é muito comum na região de vocês aí. E aí, no próximo slide, eu trouxe, pode passar, Gustavo, eu trouxe exemplos de uma espécie de propriedade intelectual, que eu trouxe nos slides anteriores, mas que é muito, muito importante e aqui no Brasil tem sido cada vez mais utilizado, que são as indicações geográficas. Indicação geográfica, assim como marca, patente, desenho social, é uma espécie de propriedade intelectual. O que seria a indicação geográfica? Ela garante a um grupo de produtores o direito de usar um selo no qual vai constar que aquele produto foi desenvolvido naquela região. Mas para que o produtor possa utilizar esse selo, ele tem que ser membro de uma associação que pleiteou o registro de indicação geográfica junto à NPI. Então, vamos supor, né, uma associação de produtores de café da região do sul de Minas entra com um pedido no INPI para que seja concedido uma indicação geográfica para os cafés da Mantiqueira de Minas. Isso foi realizado e o INPI concedeu, porque identificou que existe uma tendência muito grande, um mercado muito forte nessa região, principalmente nessas cidades que eu coloquei aí, de produção de café de uma espécie específica arábica. E aí o INPI concedeu, então todos os produtores que são membros daquela associação e que estão localizados nessas cidades, eles podem se valer desse selo, Mantiqueira de Minas, café de Mantiqueira de Minas. Lucas, a gente tem aqui o queijo da região da Canastra, é uma outra indicação geográfica. Aí no sul de Minas a gente tem também o vinho de inverno, sul de Minas. Diga, Werneck. Não, inclusive, isso é uma demonstração da questão do diferencial competitivo que eu tinha trazido mais cedo, né? Você está aí trabalhando num cenário de commodity, que é o café, por exemplo, uma questão que vários produtores têm esse produto, e você conseguir se diferenciar no mercado por conta de uma proteção jurídica. Então, isso é muito importante fazer isso também como forma estratégica. Perfeito. Isso aí. Pode passar adiante, por favor. Então, gente, só para resumir, antes de lançar um produto no mercado, pesquisar a viabilidade daquela marca. Ah, não, mas a gente já colocou a marca no mercado. Não, como é que faz, hein? Já colocamos, já tem 5 anos que a gente está com essa marca no mercado, não registramos. O que a gente faz? Fazer a análise de viabilidade e registro. Sendo viável, registrar o quanto antes. É muito importante. É claro que nessa análise de viabilidade, que eu sugiro seja feita
com um especialista na área, vocês podem identificar outras estratégias a não ser o registro. É possível, tá? Principalmente se houver uma marca semelhante já registrada, que tem já tem um espaço grande no mercado e que possa causar problemas para você. E aí a gente traz algumas alternativas de estratégia, seja mudando sensivelmente a parte nominativa, seja mudando completamente essa parte nominativa. Tudo depende da análise de viabilidade para a gente orientar o empreendedor em como registrar de uma forma mais segura possível, seja aquela marca ou seja uma outra marca. Documentar os atos inventivos, por mais que vocês ainda não tenham, a empresa ainda não tenha um software registrado em NPI, não deixe de documentar os atos inventivos. Como eu disse, né, o software ele tem natureza jurídica de direito autoral. E o direito autoral, que é um tema que depois a gente pode explorar, um tema muito interessante, mas podemos explorar uma palestra só para isso, ele não exige o registro para que o autor intelectual seja o dono daquela invenção. O registro ele é uma prova de titularidade, tão somente. Então, por isso a importância de documentar esses atos inventivos, porque se não tem um software, pelo menos vocês podem comprovar de outras formas que aquela inovação é da empresa, né? Registrar o domínio, invenção, objeto de patente ou desenho industrial, avaliar critério de novidade, né, ou avaliar patentabilidade, não lançar um produto, eu nem coloquei aqui, mas é importante demais também, não lançar um produto inovador no mercado antes de estudar e entender os riscos que está correndo ao lançar aquele produto no mercado. Você pode estar perdendo uma oportunidade muito grande de ter a exclusividade de comercialização daquele produto por 20 anos. Você pode não conseguir a patente. Por quê? Simplesmente porque você colocou ela no mercado um mês antes do prazo adequado para que você faça isso, né? Então, é importante. E como eu falei abaixo, né, como é um assunto muito específico, a gente sempre sugere contar com apoio técnico para isso. Certo? Agora, passando aí para a parte de LGPD, pessoal. Sim, enquanto a propriedade intelectual ela protege o que a empresa cria, né, a proteção de dados, esse ramo da proteção de dados, ela protege tudo aquilo que a empresa coleta, que são, não tudo, né, mas informações muito relevantes que a empresa coleta, que são os dados pessoais. Então, nesse terceiro bloco aí, eu vou trazer para vocês o que seria a LGPD, né, de uma forma mais didática, o que é um dado pessoal, onde ela aparece no dia a dia da empresa, e como começar a se adequar. Até empresas de pequeno porte, né, elas precisam se adequar à LGPD. O Gustavo trouxe uma analogia muito boa, né? É muito mais fácil você manobrar um barco pequeno do que um navio. Uma empresa de pequeno porte estruturada é muito mais fácil de se manter adequada ao longo do tempo, com processos corretos, do que você entrar numa estrutura totalmente já pronta e começar do zero. A dor é menor, a cultura que você vai ter que mudar, ela vai ser muito mais ágil, né? Então, assim, são uma série de questões que você fazer desde o início, nascer organizado, é muito mais interessante do que você remediar lá na frente. Boa. É isso aí. O que é a LGPD, pessoal? Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que traz as regras de como a gente deve tratar os dados pessoais que a gente tem acesso no exercício das nossas atividades. Todas, ou quase todas as atividades empresariais lidam com dados pessoais. E quando a gente fala em dados pessoais, podem sempre considerar que são dados pessoais de pessoas físicas, tá? É muito comum existir essa confusão de que dado pessoal, os dados de uma empresa seriam dados pessoais abarcados pela LGPD, mas não. A LGPD trata apenas de dados pessoais de pessoas naturais, pessoas físicas. E a partir do momento que a empresa trata dados pessoais, ela tem que respeitar a LGPD e tomar as cautelas devidas. Para quem que vale? Qualquer empresa, empresas pequenas, MEIs também precisam seguir a legislação, não apenas grandes empresas. E qual que é a importância? Eu vejo, são várias, né, as razões
pelas quais toda empresa deve se adequar ao LGPD, mas tem duas principais. Uma delas, evitar multa. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe multas muito severas, podendo chegar a um patamar de 50 milhões de reais, por exemplo. É uma penalidade, uma das possíveis penalidades, ou um percentual do faturamento da empresa, ou mesmo impedir que a empresa exerça as atividades com base naqueles dados pessoais. Existe uma série de penalidades para a empresa que desrespeita a LGPD. Ô, Lucas, e tem um outro ponto também, que é a questão reputacional, porque... Exatamente. Isso aí é o segundo ponto que eu acho que é tão importante quanto o primeiro. Se você perde a credibilidade do mercado, você recuperar isso é assim, extremamente difícil. Então, e muita gente tem negligenciado, né, essa questão da LGPD, já é uma lei que tem desde 2018, que ela está aí tá no nosso cenário, ela é trazida, né, ela foi importada de cenários da Europa, Estados Unidos, é algo relevante, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, que hoje em dia a informação, os dados é o novo petróleo. Então, isso tudo tem que ser muito bem resguardado, porque se você tiver um vazamento de dados relevante, isso aí pode representar o fim da empresa. Fora os prejuízos, né? Pode. As multas, elas normalmente decorrem de situações específicas, né, como um vazamento de dados, como o Gustavo disse. E aí o prejuízo, na hipótese de vazamento de dados, não é só a multa da ANPD, é a repercussão disso no mercado, a reputação com a empresa que é atingida. E, além disso, pessoal, tem também uma tendência no mercado que a gente tem visto, que é mais comum no exterior, ainda mais comum em empresas sediadas na Europa, Estados Unidos, que existe uma preocupação muito grande de que os seus prestadores de serviços sejam adequados à LGPD. Tem sido uma exigência. Então, é um diferencial competitivo também você mostrar para os seus contratantes que você tem uma política de privacidade, que você tem mecanismos de proteção e tratamento adequado de dados, que você fez um mapeamento de dados, ou seja, que você respeita a LGPD. E, em último caso, que já existe até, e aí tem empresas que têm qualificações nesse sentido, né? Existem certificações que demonstram que a empresa, certificação ISO, inclusive, que demonstra que a empresa é adequada, e isso traz um diferencial competitivo muito grande, a gente tem visto isso cada vez mais. Oral, só complementando para onde passar, em relação a essa questão de diferencial competitivo e importância disso para o mercado. Coisa recente, que todo mundo está aí sentindo de perto, a questão das IAs. Tem várias empresas que optam por determinada ferramenta em detrimento de outra, porque, por exemplo, a ferramenta X ela não tem um recurso adequado de proteção, de governança de dados, que permita às empresas inserir os dados lá dentro. Então, elas preferem um outro. Então, com base nisso, também a gente vê isso como também um diferencial competitivo, em que você vai ser escolhido em detrimento do outro que não observou isso. Perfeito, meu caro. Bem observado. Passa para o próximo. E aí, pessoal, alguns exemplos do que é um dado pessoal. O dado pessoal é qualquer dado que viabilize a identificação de alguma pessoa. Por meio daquele dado, você consegue identificar quem que é o titular dele? Se sim, pode ser considerado um dado pessoal. Existe uma diferença entre, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível. Os dados pessoais sensíveis e as empresas que lidam com esses dados pessoais sensíveis, elas têm que ter uma cautela ainda maior, porque a fiscalização da ANPD ela é mais restritiva. E o que seriam os dados pessoais sensíveis? São dados que possam gerar algum tipo de discriminação ao titular. Orientação sexual, orientação religiosa, dados de saúde, né, dados biométricos, são dados que, de alguma forma, se utilizados de uma forma inadequada, podem gerar algum tipo de repercussão negativa para a imagem daquela pessoa, de discriminação, e isso, portanto, tem que ser tratado com mais cautela. E aí os outros exemplos estão esses que eu coloquei na tela. E aqui, gente, eu trouxe onde que a LGPD aparece na realidade de uma startup, né? São várias hipóteses. O seu cliente cadastrou no site, colocou nome e e-mail,
pronto, você já fez a coleta dos dados pessoais e está tratando os dados pessoais. O ato de inserir os dados por um terceiro já repercute no tratamento de dados pela empresa, e a partir desse momento a empresa tem que tratar aqueles dados da forma correta. Envio de e-mail marketing, né? Como? Por que envolve dado pessoal? Porque você tem um e-mail da pessoa, como que você terá acesso ao e-mail? É um dado pessoal. Esse e-mail e esses outros dados que você tem, como eles são armazenados? Eles são excluídos depois de algum tempo? Quem tem acesso a esses dados é quem realmente precisa ter acesso, ou isso é disseminado a todos na empresa? São alguns exemplos de situações que deve ter cautela, tá? Contratos com terceiros, RH usa muito, principalmente dados pessoais sensíveis, porque ali tem dados de saúde, filiação sindical é um dado pessoal sensível também. Num processo seletivo, existe a coleta de dado pessoal sensível, então, de dado pessoal, tá, gente? Não sensível. E aí, fiz um processo seletivo, coletei 10 currículos, escolhi um candidato que passou a fazer parte da empresa. O que você faz com os outros currículos? Esses outros currículos, eles são descartados? Como eles são descartados? Ou eles são mantidos por algum tempo? Por quanto tempo? Isso tudo tem que estar na política de privacidade da empresa e é relevante no momento de fiscalização da NPD. Ele vai querer buscar essas informações. E para qualquer tratamento de dado pessoal, então, assim, o que eu acho que todo empresário, empreendedor tem que ter em mente é o seguinte, ó, antes de fazer um tratamento de dado pessoal, ele tem que entender se aquele tratamento ele tem uma motivação prevista em lei. A Lei Geral de Proteção de Dados traz as hipóteses em que uma pessoa jurídica, uma empresa, pode tratar dados pessoais. São hipóteses específicas e previstas na lei. Eu trouxe as principais aqui. Então, antes de começar a tratar o dado pessoal, avalie, olha, eu estou fazendo esse tratamento em conformidade com alguma das hipóteses que a lei me autoriza. A mais conhecida é o consentimento, mas não é a única. O consentimento é o quê? O sujeito concordar. Eu concordo que você faça o tratamento dos meus dados pessoais. Isso a gente vê muito na internet, né? A gente simplesmente dá o ok para fazer o tratamento de dados pessoais por meio de um cookie ou alguma outra ferramenta. Mas existem outras, né? O legítimo interesse, ou a contratação de um funcionário e a busca de currículos. É uma obrigação. Você vai coletar os dados pessoais daquela pessoa, enviar para a contabilidade para cumprir uma obrigação legal, totalmente legítimo, ponto final. Então, para cada tratamento, precisa ter uma justificativa prevista em lei. Tá? Pode seguir, Werneck. Trazendo aqui para a realidade de vocês, gente, passando aqui rapidamente, porque isso já foi explicado, né? Sua pesquisa, né? Alguém que está desenvolvendo alguma pesquisa aí no âmbito do Instituto, TCC, de iniciação científica, projeto de extensão, se aplica questionário e pesquisas que lidam com dados pessoais, como que isso tem sido tratado? Esses dados pessoais são compartilhados? Né? Tem que ter muita cautela no compartilhamento desses dados pessoais, porque, do contrário, pode resultar em prejuízos grandes. Aí. E é um assunto que muita gente negligencia, porque é uma lei recente. É uma lei de 2018, que as penalidades começaram há menos de 5 anos, aí, aproximadamente 5 anos, e a NPD ainda está... A NPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a agência que regula essa área. Então, e ela está começando a investigar, se estruturar, e a gente tem visto cada vez mais ela ter um caráter mais fiscalizatório e trazer... aplicar penalidades em empresas de pequeno porte também, tá? Não apenas em grandes empresas, e não apenas em situações de vazamento de dados. Processo seletivo também tem coleta de dados, como eu disse, né? Lista de presença com CPF, e-mail, telefone, circulando em grupos de aplicativo. Isso aí também não pode ser feito, né? A gente não pode deixar que isso aconteça no âmbito de uma empresa ou de um instituto, uma instituição que preza por respeitar a legislação de dados. Alguns erros comuns, e aí já trazendo a parte final aqui do proteção de dados, né, que vocês devem evitar.
pegar uma política de privacidade da internet, copiar e colar, ou pedir para uma IA desenvolver uma política sem ela conhecer a realidade do negócio, sem prever as questões do dia a dia. É um erro comum e costuma acontecer. Coletar dados que não vão ser utilizados, que não têm a menor importância e necessidade para as atividades que a empresa vai fazer. Um erro que é muito comum é esse terceiro aí. Todo mundo da empresa acessa todos os dados. É fundamental que se tenha segmentação de acesso, e é uma das questões que, atualmente, a NPD tem batido na tecla bastante. Segmentar acessos e permitir que apenas as pessoas que vão lidar com aqueles dados tenham acesso a eles. Compartilhamento de documentos do WhatsApp e questão de descarte de dados. O que a gente... Talvez o que é mais comum dentre todos esses aí é manutenção de dados por tempo indeterminado. Os dados de um cliente de 15 anos atrás eu tenho aqui no meu computador, eu compartilho, mando a planilha para outra pessoa. Depois de um determinado tempo, os dados pessoais têm que ser excluídos. Isso tem que estar previsto na política de privacidade. Depois de quanto tempo deve ser feito o descarte daqueles dados. Pode ir, Gustavo. Então, gente, eu trouxe aqui um passo a passo para qualquer empresa, de qualquer porte, se adequar à LGPD. Tá? Pelo menos de uma forma bem básica e inicial. Primeira coisa, nomear um DPO. O que é o DPO? É um encarregado de dados, né? DPO, Data Protection Officer. É o sujeito que vai gerir os dados dentro da empresa, é o que vai interagir com o titular de dados, se vier algum questionamento a respeito de como os dados dele estão sendo tratados, é a pessoa que vai interagir com a ANPD, com a direção da empresa para orientar sobre as políticas. Então, nomear alguém para ser o responsável pelos dados da empresa. Eu acho que é muito importante isso. Alguém tem que tomar frente disso dentro da empresa. E aí, essa pessoa conduziu um mapeamento de dados. É entender como que é feito o tratamento de dados naquela organização. A partir disso, ela vai conseguir, e aí, claro, né, principalmente se estiver com a ajuda de um profissional que entende da área, ela vai conseguir identificar os gargalos e agir para suprir os problemas que foram identificados. E aí, de forma prática, agindo de forma prática para suprir o que está sendo feito de errado dentro da empresa, além de elaborar os instrumentos jurídicos necessários, né? Política de privacidade, termos e condições de uso, e aí, percorrendo esse caminho, pelo menos uma estrutura básica de proteção de dados a empresa vai ter. E, para finalizar, um checklist que toda empresa deve se preocupar em relação à proteção de dados. Se importar com a gestão, né, isso que a gente está falando, criar uma política de privacidade coerente, mapear os dados e mitigar as falhas que eu falei agora, né, definir um responsável, revisar os contratos com os prestadores para prever cláusulas de LGPD. Por mais que esses prestadores não apliquem na prática, isso resguarda vocês em alguma hipótese de vazamento. Então, prever isso contratualmente e ter alguém responsável dentro da empresa pela gestão de dados. Lucas, e só complementando, cada vez mais as empresas maiores, inclusive, por exemplo, se a gente está aqui no cenário, né, de Instituto de Ciência e Tecnologia, e a gente tem essa possibilidade de parcerias com grandes empresas listadas na Bolsa, inclusive, cada vez mais as empresas exigem que a sua cadeia de fornecedores sejam alinhadas às melhores práticas de compliance, dentre elas a questão de LGPD. Então, se você não está minimamente preparado para receber dados e tratá-lo da melhor forma, não tenha dúvida de que você vai ser preterido em relação a um outro concorrente que tenha isso esse dever de casa já feito. Então, é muito comum a gente receber aqui clientes nossos, aqui startups, de repente a gente chega assim, pelo amor de Deus, a gente precisa de fazer aqui a nossa regularização de LGPD, porque senão eu não vou fechar o contrato que eu tenho que fechar até o final da semana. Isso é a coisa mais comum que acontece, né, Lucas? Então, assim, a gente vê isso. Então, assim, para você não chegar a esse ponto de ter que fazer isso pro dia seguinte e fazer de forma trabalhada e às vezes até gastar mais por isso, é importantíssimo que se faça isso com prevenção. É isso aí. Perfeito, meu cara.
Beleza, pessoal. Então, assim, a gente já passou por alguns estágios, né? A gente já entendeu que é importante formalizar o negócio, que é muito importante a gente fazer a proteção dos ativos intelectuais, seja a marca, seja o produto, seja o serviço, seja o know-how. E agora a gente precisa sair ao mercado. E a gente, para sair ao mercado, a gente precisa dos famosos contratos e documentos essenciais para que essa saída ao mercado seja prudente, seja segura, seja estável. E para isso a gente precisa de alguns documentos básicos em relação a esse relacionamento com o mercado. E quando eu digo para o mercado, a gente sempre brinca, né? Que tem, assim, a gente tem que estruturar para dentro e para fora. E o para fora é geralmente você relacionar com fornecedores, com clientes, com colaboradores, com parceiros e investidores. Então é muito importante que vocês tenham essa em mente que em maior ou menor grau, em menos tempo ou mais tempo, vocês vão precisar se estruturar documentalmente. Por que os contratos importam? Porque eles são a base para você provar. A gente até tem no direito brasileiro a figura do contrato verbal, mas não é difícil da gente imaginar o quão difícil é você provar que você disse uma coisa ou outra parte disse outra. Então fica o dito pelo não dito, fica uma palavra contra a outra. Então por que é importante ter um contrato? É importante ter um contrato para você documentar, para você ter a segurança jurídica daquela relação, seja de emprego, seja comercial, seja de parceria, seja estratégica, enfim. E o que um bom contrato tem que ter? Ele tem que ter um objeto bem definido, um escopo bem definido. Então, a gente identificar, por exemplo, eu quero fazer aqui eu vou fazer um SaaS, eu vou criar aqui um software as a service. E então eu vou entregar esse serviço ao meu cliente. Eu tenho que definir de forma bem ajustada ao que eu vou entregar, o escopo que eu vou entregar, as responsabilidades que eu vou ter, o SLA, né, o tempo de entrega, o tempo de resposta a eventuais reclamações ou chamados que o cliente possa ter. Questão do preço. O preço é importantíssimo você identificar de forma clara, inequívoca, o valor do seu produto, do seu serviço, a forma de pagamento, o vencimento. Se a pessoa não pagar, quais são os encargos? Vai ter multa, vai ter correção, vai poder mandar para o SPC e Serasa, enfim, algumas coisas relacionadas à questão de deveres e alocação de riscos. Até onde que o meu produto vai, até onde que não vai. Então, por exemplo, se eu estou com um software experimental, ainda em fase beta, e eu quero levar isso ao mercado para que algumas pessoas testem isso, eu tenho que deixar de forma muito clara que a minha responsabilidade ela vai até certo ponto e não é irrestrita. O que acontece se você não se documentar, se não se precaver. Solução de conflitos, né? Porque a gente até brinca que contrato foi feito para o momento que as coisas não vão bem. Porque quando as coisas vão bem, a gente não precisa muito de acionar o contrato. Então, se der alguma coisa errada, o que eu faço? Aonde eu vou? Eu vou na justiça? Eu vou procurar um mediador? Eu vou procurar uma arbitragem? Como que eu faço? Onde que eu vou levar, inclusive, esse contrato? Então, são uma série de questões que a gente tem que observar. E se a gente não fizer, o que acontece? Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Que é a insegurança jurídica, você não sabe o que está acontecendo, é o dito pelo não dito. São os passivos ocultos. A gente vê alguns gargalos, tem alguns gargalos das empresas que a gente às vezes não identifica, porque eles não estão metrificados, que eles não estão documentados. A gente tem uma estabilidade financeira, imprevisibilidade. Não sei, por exemplo, se o meu cliente vai me pagar mês que vem, porque eu não tenho um contrato com ele. E qual que é o compromisso que ele vai ter de me pagar se eu não tiver feito um compromisso formalizado com ele? Ou, por exemplo, se ele quiser rescindir, o que vai dar a previsibilidade? Eu vou ter mais pelo menos um aviso prévio de 30 dias. Mas se você não colocar isso, interrompe de imediato. A incerteza operacional, você não sabe como que vai funcionar, quais são os prazos, como que você vai se posicionar em relação aos seus pares, né, a contraparte, barreiras em rodada. Então, se você não tiver isso documentado, né, a questão do due diligence que o Lucas disse, se você não tiver isso minimamente organizado, tenha certeza de que o investidor ou ele não vai colocar dinheiro na sua empresa, ou certamente ele vai depreciar ao ponto de jogar o valor lá embaixo para que ele tenha o maior benefício com o mínimo de esforço. E o esforço que a gente está dizendo aqui é dinheiro. Então, é importante você estar bem organizado para ter uma estrutura sólida para o investidor chegar e falar o seguinte: não, realmente essa startup aqui, essa empresa, ela vale quanto pesa, né? Ela vale de fato porque ela está bem amarrada, bem segura. E uma exposição pessoal, né, como eu disse lá no início,
se você não formaliza, se você não faz uma organização bem feita do seu negócio e das suas relações comerciais, essa relação pode atingir o seu patrimônio pessoal. Então a gente sabe, né, que empreender no Brasil já é uma atividade hercúlea, né? Já é difícil a gente ter que empreender diante de tantas incertezas, tantas adversidades. A gente não precisa de acrescentar uma camada nisso. Então, por conta disso, os contratos são muito importantes. Nesse contexto, né, de relação, de olhar para dentro, talvez eu acredito que esse aqui seja o maior dos instrumentos que você deva ter. Só explicando rapidamente, o contrato social é o documento que a gente leva à junta comercial, ou cartório, e nele a gente traz as premissas básicas do negócio, mas por ser um documento que é levado à junta, que é levado ao potencial exposição ao público, a gente não leva determinados assuntos que são internos, que são questões próprias da empresa, que não precisam de ser anunciados nem divulgados a todos. Então, como que funciona? A gente faz um contrato social com as regras básicas, que todo mundo pode ver. Então, por exemplo, se eu for na junta comercial hoje, eu consigo tirar o contrato social de qualquer empresa e entender como que eles estão organizados. Agora, o acordo de sócios, ele não precisa ser levado a registro, ele precisa apenas que fique na sede da empresa. E lá neste documento é onde a gente desce aos detalhes, onde a gente esmiuça todas as questões relacionadas a percentual. Então, cada sócio vai receber quanto da empresa, como que a gente vai definir o cap table. Então, por exemplo, a gente quer destinar 10% do nosso capital social para vesting e stock option e outras opções de captação e retenção de talentos. Eu quero destacar mais 10% a título de investidores. Então, a gente vai pensar isso tudo nos percentuais. As entregas. Em relação aqui à startup que o Lucas e o Gustavo criaram, a gente vai definir que o Gustavo vai fazer papel XY, o Lucas A e B, e a gente fica bem definido, inclusive, que o Lucas ele vai trabalhar o tempo integral, já o Gustavo ele vai trabalhar só o tempo parcial, porque amanhã, se eu me comprometer a fazer o tempo integral, mas no meio do caminho mudar para o parcial, certamente o Lucas vai ficar com raiva de mim, e isso vai começar a deteriorar a nossa relação enquanto sócios. Então é muito importante definir isso. Inclusive, existem alguns mecanismos, inclusive, que você consegue ir equalizando isso ao longo do tempo. A questão de governança também é algo assim, extremamente importante, porque uma casa mal arrumada, certamente, ela não vai vingar muito. Então, estipular como que vai ser o funcionamento interno, como vai ser a política de remuneração. Por exemplo, se o Lucas vai trabalhar o tempo integral e eu não, é justo que a gente estipule uma política de remuneração que seja condizente com as entregas de cada um e não fazer isso de uma forma linear, não tá, todo mundo vai receber tanto. Em algum momento isso vai gerar um desconforto, um incômodo, que certamente vai desaguar no conflito societário. Definir as alçadas de quóruns específicos de deliberação. Então, a gente definir, por exemplo, que questões relacionadas ao endividamento da empresa, como financiamento, como algum tipo de investidor, alguma coisa assim, isso vai depender de um quórum específico que não seja apenas a maioria, que é a regra hoje geral do Código Civil. A gente tem que pensar não só no momento de euforia que a empresa está começando, mas também pensar os gatilhos de saída. Então, por exemplo, se amanhã eu não conseguir mais tocar junto com o Lucas a startup, eu preciso de arrumar um emprego. Isso é muito comum, gente, isso é muito comum. Eu preciso agora de me dedicar a outro negócio, porque senão eu não consigo sustentar minha casa e minha família. Então eu tenho que sair da empresa. Como que isso vai funcionar? Como que são as apuração de haveres? E na verdade, a liquidação daquilo que eu tenho direito em relação à sociedade, aquilo que eu investi nela. Então, por exemplo, a regra geral hoje do Código Civil é de que você, querendo sair, você notifica a empresa, o sócio, daí a 60 dias você sai, e em 90 dias a empresa tem que pagar em dinheiro o valor integral. Então, a gente pode imaginar o quão prejudicial isso pode ser para uma empresa pequena que tem que despender, por exemplo, 100, 200, 300, 500 mil reais à vista numa tacada só. Então, isso pode representar o fim da empresa. Então, se você não definir critérios de saída, formas de pagamento, inclusive se isso pode ser pago via estoque, via ativos da empresa, enfim, isso tudo tem que ser analisado para não representar o fim da empresa. E conflito, se acontecer algum tipo de conflito, algum tipo de impasse, a gente vê muita empresa 50-50, né? Capital dividido 50%.
você sempre vai ter que ter unanimidade, porque como é que você vai ter uma maioria só de uma pessoa? Então, pensando nisso, a gente tem que pensar as soluções de paz, se vai ter mediação, se vai ter uma arbitragem, se vai ser algo escalonado, existem algumas cláusulas de compra da outra parte. Então, existe uma série de questões que a gente tem que também avaliar quando vai criar uma empresa. Então, a euforia de iniciar um negócio, ela não deve tornar a pessoa cega em relação a questões que são reais e que podem acontecer, né? Então, a sociedade sem regras é algo, é um caminho que você está trilhando que possivelmente não vai te levar num destino interessante. Um outro ponto muito interessante que deve ser observado também por quem empreende, e dentro muito do que o Lucas trouxe, é a questão do NDA, o acordo de confidencialidade. O que que esse instrumento ele significa em termos práticos? É um instrumento que vai proteger uma ideia, um processo, um dado, um know-how, uma forma de você trabalhar, que você quer trazer isso para um investidor, você quer trazer isso para um parceiro, para quem quer que seja. Então é importante você ter essa proteção, porque se você traz isso para uma mesa de reunião, para uma mesa de negócio, sem essa proteção, muito possivelmente, se for uma ideia interessante, aquela outra pessoa ela pode levar e tentar ser seu concorrente em algum momento. Então, a gente, no NDA, né, no acordo de confidencialidade, a gente estipula quais são os dados confidenciais, a gente faz isso geralmente antes, né, de sentar à mesa de reunião, porque fazer isso depois não vai dar muito certo. Com quem que a gente faz com quem a gente possa se relacionar para apresentar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma ideia hiper. Pensemos que eu fosse aqui o idealizador do Uber. Eu chegasse para um investidor e trouxesse essa ideia, mas só que eu não tenho recurso para implementar. Ele entende a ideia, acha muito interessante, ele tem capacidade financeira, faz aquele negócio funcionar e deixa você abrir navios. Então, por conta disso, o MDA é muito interessante. Só que é o seguinte, a gente também, igual o Lucas trouxe, né? Você uma vez ir no mercado, você não consegue proteger aquilo que já está no mercado, aquilo que já está posto. Ele não substitui, né, o registro de propriedade intelectual, e ele tem um valor importante, inclusive se ele tiver cláusulas objetivas. A gente vê muito ele dê assim, se houver um descumprimento, vão ser pagos danos, perdas e danos. É tão difícil você mensurar isso. Então, assim, você tem que criar gatilhos mais objetivos, mais certeiros, para que aquele NDA seja de fato execuível. Senão, fica só mais um documento. E só para finalizar, Boa, eu acho que você quer falar, só para isso, finalizar, a gente vai só tem lá. que tomar cuidado em relação ao NDA, porque é uma ferramenta muito valorosa, mas em determinados momentos isso pode representar uma barreira. Porque o investidor, por exemplo, o investidor institucional, ele está acostumado a sentar com vários empreendedores ao longo do dia, ao longo da semana, e todos eles com informações muito, muito preciosas. Mas só que se ele tiver que assinar um NDA com todo mundo, e muito possivelmente, né, num mundo aí de bilhões de pessoas, a gente achar que a gente é o único idealizador daquela situação, a chance dele nem querer te ouvir é alta. Então a gente tem que também usar isso com certa parcimônia. Pode falar, Lucas. Beleza. Não, o acréscimo que eu queria fazer nessa parte de NDA, porque o NDA ele é muito importante mesmo, é só ressaltar, porque inclusive para propriedade intelectual, ele pode ser uma estratégia de proteção de propriedade intelectual. Dependendo do tipo de tecnologia e dependendo da capacidade do mercado conseguir identificar normalmente por meio de engenharia reversa, né, conseguir reproduzir aquele produto, uma empresa pode optar pelo segredo industrial ou pelo depósito da patente. Se ela opta pelo segredo industrial, significa que ela não vai depositar o pedido de patente no INPI e vai manter isso sob segredo. E aí o NDA se torna ainda mais importante. A gente tem um exemplo clássico da Coca-Cola, que não fez o depósito da patente da fórmula da Coca-Cola e preferiu manter em segredo industrial. Qual que é a vantagem disso? Ela não tem que divulgar qual que é essa fórmula, porque no depósito da patente a tecnologia tem que ser divulgada, porque depois de 20 anos ela entra em domínio público. Então a Coca-Cola não teve que divulgar a sua tecnologia, manteve em segredo industrial. Qualquer pessoa que tem acesso à fórmula certamente assina um NDA com multas bem robustas
e a estratégia que ela adotou foi essa. É uma estratégia que é comum para mercados em que a engenharia reversa não é tão simples. Não sei se isso ficou claro. Ou seja, é comum nos mercados em que você coloca um produto no mercado, não é tão simples o seu concorrente chegar lá e falar assim, eles criaram isso por meio desse mecanismo e esses produtos. Aí, você manter o produto em sigilo, em segredo industrial, pode ser mais vantajoso e estrategicamente mais inteligente do que fazer o depósito da patente. Por isso, a importância de contar com apoio técnico na hora de definir se vai proteger a patente, se já vai divulgar aquela tecnologia ou o que vai fazer com ela. Show de bola. Em relação agora ao olhar para fora, né? A gente já tem aqui estabelecida a relação interna, já está tudo muito certo. Vamos agora trazer gente boa para trabalhar conosco, assim como também vamos vender nosso produto no mercado. Então, primeira coisa que a gente tem, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente, quando olha para esses modelos de internet ou documentos feitos pela IA de uma forma bem atabalhoada, a chance de dar errado é alta. E são os contratos de colaboradores, né? Muitas vezes os empreendedores eles optam pelo formato PJ, que ainda está até em discussão no nosso judiciário, né? Recentemente foi suspenso e voltou e depois suspendeu de novo a questão do contrato do PJ, se ele é válido ou se não é. E aí que é um ponto importante é o seguinte: o contrato de PJ não é só o título, é como ele funciona na prática. Então, por exemplo, até é possível o contrato PJ pela nossa legislação. Agora, se você tem um nome de contrato PJ, mas tem todos os contornos de um vínculo trabalhista, não adianta você dar o nome, um crachá bonito para aquela pessoa, isso vai ser identificado como a relação de emprego e vai gerar o vínculo trabalhista. Então, isso é muito importante que vocês tenham muito bem delineados, não só o contrato do ponto de vista formal, mas do ponto de vista prático, como que ele funciona na prática. Então, é criar um escopo bem definido, os prazos e formas de pagamento. Um dos requisitos do vínculo de emprego é a questão da subordinação. Então, a gente ter bem claro isso e funcionando de fato. Existe uma autonomia daquele funcionário, daquele colaborador, que não há uma subordinação de relação de emprego, né, de hierarquia. É, relacionar, como o Lucas bem disse, como que será o tratamento da propriedade intelectual se for criado algo ali no âmbito daquele negócio, a confidencialidade LGPD, a não concorrência e não aliciamento, também isso é muito comum de acontecer. O colaborador vai, entra na empresa, entende como funciona, vê o modus operandi, vê o produto, sai da empresa. Se você não tem uma regra de não concorrência e não aliciamento, muito possivelmente ele vai tentar fazer um produto análogo e ainda chamar a gente da sua equipe boa para te tirar da sua equipe e levar para a equipe dele. Então, isso tudo é muito importante, além de questão de multa, de rescisão, de foro, né? Aonde vai ser discutido esse contrato se ele der errado. Agora, clientes e fornecedores. A gente definir, como eu disse antes, definir muito bem o que eu estou entregando, o que eu estou vendendo, qual que é o tempo de entrega, o tempo de resposta a chamados, a defeitos, a correções, a manutenção que a gente precisa fazer, o preço e forma de pagamento, a questão tributária, inclusive, quem vai recolher o imposto, se vai ser o meu valor mais impostos, como vai ser a forma de correção do valor ao longo do tempo, os limites de responsabilidade e alocação de risco, então a gente entender até onde vai nossa responsabilidade, até onde vai o nosso compromisso com a contraparte, proteção dos ativos intelectuais. Então, assim, é muito comum, né, quando a gente vai verificar, por exemplo, um contrato de software, que existe um capítulo assim, bem robusto relacionado à questão de propriedade intelectual. Então, é importante você também ter essa segurança de que, inclusive, não vai ter engenharia reversa e outras situações que possam colocar em xeque a titularidade e a singularidade do seu projeto, né? Então, isso é importante que você também tenha isso em mente nos contratos. Pensando agora, assim, especificamente no ecossistema de inovação, especificamente aqui na nossa querida startup, o que a gente tem normalmente nesse mercado que a gente também tem que ficar atento? O MOU, que é o Memorando de Intenções ou Carta de Intenções, é aquele documento prévio que a gente faz
com um parceiro, com um colaborador, com um investidor, com um fornecedor, para alinhar um negócio futuro. Às vezes ele tem efeito vinculante, mas em regra ele não tem. Do ponto de vista conceitual, ele não deveria ter, mas muitos colocam com efeito vinculante. O contrato SAFE, que é um modelo mais simplificado de um investimento conversível no futuro. A gente vê muito a questão do mútuo conversível, que é aquele valor que o investidor aporta e ele vai converter isso em participação societária lá na frente, em algum momento, em algum evento específico de liquidez, que a gente chama. Esse safe ele é mais simplificado, então você, quando está no estágio mais embrionário, no early stage, que a gente chama, e a gente consegue trabalhar com esse cenário de instrumentalização de investimento de uma forma segura e menos pesado, menos burocrática. O term sheet é um documento que se faz geralmente em pré-rodadas de captação. Então, o investidor ele quer entender um pouco melhor, ele vai se comprometer, então ele geralmente coloca assim, se der certo do deals, eu vou colocar aqui R$ 1 milhão, eu quero X% da participação, eu quero ter um assento no conselho de administração da empresa, e define assim os modelos básicos de como vai acontecer aquela sua entrada. O VEST, né, o queridinho aí do mercado de startups, a gente tem o VEST não só para os colaboradores, que é o mais usual, como também o vesting para fundadores. Então, a gente pode gerar esse tipo de incentivo justamente para o fundador não perder aquele gás do início, ele continuar à frente do negócio, inclusive para adquirir mais posição em relação ao negócio. E, por fim, mas não menos importante também, a questão das parcerias tecnológicas, que a gente trouxe, a questão dos editais, das parcerias com grandes empresas, essas empresas que têm que ter um P&D. É importante vocês também terem em mente que um contrato bem feito vai resguardar ambas as partes, principalmente a parte mais fraca, porque a gente sabe, né, do poderio financeiro, poderio jurídico dessas grandes empresas. Então é importante que o empreendedor ele defina de forma justa, de forma adequada, quais são os direitos e deveres de cada uma das partes para que aquele negócio, aquela parceria dê certo. Então, esse aqui é um apanhado rápido, mas é um apanhado de grandes documentos que a gente costuma ver ao longo da vida de uma startup. Aí a questão é, nossa, Gustavo, eu vou ter que fazer isso fazer todos esses procedimentos de uma só vez? Não, obviamente o ideal é que você comece bem estruturado. Mas a gente sabe que às vezes falta recurso, falta condição, até mesmo maturidade, às vezes, da empresa, para você ter toda essa documentação já pronta e acabada. Então, a gente entende que, pelo menos, de acordo com a fase de maturação da empresa, sejam observados determinados instrumentos jurídicos. Então, por exemplo, lá no início, lá na ideação, lá no early stage, pensa no MBA, pensa no MOU em relação a seus parceiros, ou então mesmo em relação ao seu sócio. Vou fazer aqui um teste do meu software. Faz um contrato beta tester, bota aqui para rodar, estabelece suas regras, as suas limitações de responsabilidade. Agora já tem um MVP já rodando, já estou começando a tracionar, ter novos clientes. Contratos com os colaboradores bem feitos, para você não ter passivo. Só um parênteses rápido, outro dia teve aqui comigo no escritório, uma empresa assim, muito bacana de informática, mas só que o valuation dela, que é altamente interessante do ponto de vista do negócio, é inversamente penalizado por conta de passivos em relação a colaboradores. Porque é o que eu tinha dito, né? Eles fizeram uma roupagem de PJ, mas que, na verdade, funciona como um vínculo empregatício. Então, o investidor, quando vai olhar isso aí, ele fala assim, opa, esse passivo, esse esqueleto aqui no armário, eu não quero ser dono disso aqui, não. Obrigado, tchau e benção. Então, é importante ter isso bem alinhado, bem ajustado. Contrato de prestação de serviço de venda de produtos, para vocês também terem a tranquilidade de que o negócio que vocês estão colocando no mercado vai ser bem remunerado e vai ser bem protegido. As parcerias, os termos de uso e política de privacidade que o Lucas bem pontuou em relação ao LGPD. E agora eu já estou na escala, já estou ali no scale-up, né? Já estou buscando novos voos. Tem um acordo de sócios muito bem delineado para mostrar para o investidor, inclusive institucional, que você tem uma governança bem madura, bem bacana. O term sheet já pronto, que você vai usar isso em rodadas de captação. Ter os safes muito bem arrumados em relação, inclusive, à questão do cap table, para o cap table estar bem organizado
e você lá na frente não se deparar com uma pulverização que te impeça de buscar novos recursos. E os contratos de vesting também que estejam bem alinhados. Então, assim, cada momento exige mais ou menos, mas cada momento ele exige um olhar específico sobre determinadas questões que devem ser observadas para você passar para o próximo estágio. Porque se você não olhar para o próximo estágio, certamente você deve ficar estagnado naquela fase. Dito isso, pessoal, é importante que a gente tenha passado para vocês, a gente espera muito que a gente tenha passado para vocês aqui algumas coisas que são relevantes, porque a gente acredita muito que um ecossistema forte, ele é bom para todo mundo. Então, não é o fato, por exemplo, de vocês serem clientes da gente, não serem clientes da gente, que isso vai tornar o ecossistema pior. Não, um ecossistema pujante, um ecossistema funcionando, é importante para todo mundo. Então, é importantíssimo que a gente diminua aquela estatística que eu falei no início, de cerca de 70% das empresas quebrarem em 5 anos. Então, para a gente não chegar nessa estatística, o que a gente tem que observar? Escolha uma estrutura bacana, estrutura certa desde o início. Eu vou para alguém, eu vou sozinho, como que eu faço? Registra a marca, registra o produto, exerça uma boa governança, governança operacional, financeira, societária, operacional. Pense em tudo isso e documente tudo que você puder. Tá? Não fique não trate as coisas na formalidade, de boca, porque isso lá na frente vai ser cobrado de forma cara. E pensando nisso, a gente trouxe aqui para vocês aqui um checklist que a gente faz para os nossos clientes. A gente vai abrir para vocês aqui como cortesia, para que vocês possam acessar pelo QR Code. É bem rápido de vocês entenderem. Vocês entram lá e verificam quais documentos que vocês já têm, que estágio vocês estão. E a gente até estava falando com o Lucas, né, que a gente, até em retribuição também, até pelo tempo de vocês conosco, de estar nos ouvindo, quem fizer esse preenchimento, a gente vai mandar para vocês também um e-book, falando um pouco mais sobre o que a gente está tratando aqui nesse workshop. Então, eu só queria agradecer a vocês por todo esse tempo e que a gente possa juntos construir um ecossistema bem bacana. É isso aí, meu caro. Agradecer novamente aqui ao Rafael, o Matheus, Paulo, todo mundo aí que nos deu apoio, abriu as portas para a gente falar desse assunto com vocês. A gente está à disposição para, seja agora, né, para esclarecer dúvidas, mas também para outras oportunidades, seja online ou presencial aí com vocês. Para a gente é um prazer, tá? E aí, o Rafael, fico aguardando aqui, né? Se você quiser abrir para o pessoal tirar as dúvidas, eu vi que alguns já trouxeram algumas Dois dúvidas trouxeram no chat. Isso. Vou achar a primeira aqui. Posso falar delas aqui? Do Fabrício Oliveira, foi a primeira. Fabrício pergunta quanto tempo um pedido de registro de marca demora, em média, para ser publicado na revista do INPI. Está demorando, Fabrício, aí umas 2 a 3 semanas, tá? Tá um pouco impreciso esse prazo. Isso é para o pedido ser publicado, né? Então, você fez o protocolo do pedido e até ele ser publicado, está demorando umas 3 semanas, 2, 3 semanas. Se foi publicado, é aquele procedimento, inicia o prazo para que terceiros possam se opor, e aí, depois desse prazo, tendo ou não manifestação, vai para a análise do INPI, que aí tem demorado de 1 ano e meio, 2 anos, para o INPI fazer a análise de mérito. Eles estão até conseguindo reduzir esse prazo, tá? Em alguns casos, a gente teve registro de marca concedido em menos de 1 ano e meio. E tem acontecido cada vez mais. Mas a média de prazo é essa. Aí tem a pergunta da Eufrásia mais para baixo. Quer que eu leia? Lê para nós aí, vamos lá. Como vocês recomendam a apropriação desses custos junto ao INPI? Por exemplo, na comercialização do produto ou do serviço de forma que não prejudique o negócio, seria a longo prazo ou a curto prazo? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Você diz apropriação dos custos para... não sei se a frase pode só esclarecer para nós. Se não puder, eu tento interpretar aqui se ela está fazendo referência aos custos do procedimento administrativo e honorários advocatícios com a proteção desses ativos. Se for isso,
esses custos são inteiramente da empresa que quer ser a titular da marca. E eu não sugiro que isso seja repassado por um contratante que não vá deter a titularidade dessa propriedade intelectual, porque isso pode até confundir, tornar um cenário de confusão sobre quem que é o titular, né? Não sei se foi... Eu não sei se ela talvez ela tenha também tangenciado a questão do licenciamento, Lucas. De licenciar o uso, por exemplo, do software para terceiros, né, para os clientes. Mas assim, isso não deixa de ser uma formação de preço, né? Isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo? Questão de licenciamento, aí até tranquilo. Eufrase, assim, o que a gente sempre sugere é que faça o depósito da tecnologia, seja software, marca, para depois fazer um contrato de licenciamento e começar a receber royalties por isso. Muita gente acha que o titular da tecnologia, da propriedade intelectual, só tem direito de cobrar royalties a partir do momento que é o dono da marca, que o INPI concedeu, mas não é verdade. Você já pode licenciar a tecnologia ou o registro a partir do momento que você deposita, porque com o depósito você já tem a expectativa de direito e você se torna um depositante da marca, que a lei de propriedade industrial traz essa prerrogativa ao titular do depósito, para que ele possa licenciar e começar já a ganhar grana com aquele licenciamento, né, com o uso da tecnologia por terceiros. Acho que foi isso, não sei se foi isso, mas fica à vontade, se você quiser complementar sua dúvida, estamos aqui à disposição. Quem quiser perguntar para o microfone é só levantar a mão e falar. Beleza, Eufrásio. De toda forma, a gente está à disposição, tanto para você, Eufrásio, como para todos que nos acompanharam aqui no evento. A gente trouxe aqui nesse último slide o QR Code com o WhatsApp do escritório. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, manda lá que isso vai ser direcionado para nós, a gente vai responder. Tem os nossos e-mails também, que aí vocês já fazem um contato direto com a gente. E vai ser um prazer a gente poder contribuir aí para formar, né, como o Gustavo bem disse, né, para a gente conscientizar a comunidade a respeito dos direitos e da cautela em se proteger esses direitos, as criações intelectuais ou a constituição de sociedades empresárias aí no âmbito do Instituto ou empresas parceiras. Né? A gente faz questão de contribuir, então fiquem totalmente à vontade para nos acionar. Tem mais uma pergunta aqui da Michelle. Eu gostaria de saber se vai ter mais... Aí já é com a turma, com o Matheus. Se vai ter mais eventos... Então, Michele, todo mês a gente tem o Elite Connect e a gente vai trocando os temas. Se tiver uma sugestão, você pode mandar para o e-mail do nit@ifsudminas.edu.br que a gente vai atrás de parceiros e mais se disponibilizar para aprofundar no tema. Isso aí. Esse tema aí a gente consegue ajudar bastante. Fica aqui já nossa disponibilidade aqui para apoiá-los aqui. Isso aí. A gente agradece. Pode combinar outro Elite Connect futuramente para aprofundar nos instrumentos jurídicos mais utilizados. Boa. Certinho? Perfeito. É isso aí. Certo, gente? Mais alguma dúvida? É isso aí, pessoal. Agradeço novamente. Tenham todos aí uma ótima tarde e espero, né, poder contribuir em outras oportunidades aí com vocês e a gente segue aqui à disposição. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Muito satisfeito aqui com a participação de todos aqui. O IFSU de Minas e o NIT agradece a todos os presentes e a MMF Advogados pela essa excelente palestra na tarde de hoje. Valeu, muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, até mais para todos. Uma dúvida, no formulário que a gente tem feito,